Olá, tudo bem? Para começar o curso de inglês instrumental para mestrado e doutorado, nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os grupos nominais. Bem, o que são os grupos nominais? Grupos nominais são expressões formadas por um núcleo, no caso, sempre um substantivo, e um ou mais modificadores, que podem ser adjetivos, substantivos ou até mesmo outras palavras. Eu vou dar alguns exemplos em português para que vocês entendam melhor o conceito. Vejamos. Pesquisa de campo. A palavra pesquisa, neste caso, é um núcleo, um substantivo, e eu tenho os modificadores, ou seja, os atributos dessa pesquisa. Pesquisa de campo. Então, de campo caracteriza a palavra pesquisa, portanto, é um modificador. Outro exemplo aqui, produção científica nacional. Produção científica nacional, eu tenho o núcleo, a palavra produção, e científica nacional é a expressão, aqui no caso são as palavras que caracterizam essa produção, que dão atributos a essa produção. Por fim, análise dos dados numéricos e textuais. Eu tenho aqui o núcleo análise e a expressão dos dados numéricos e textuais caracteriza ou modifica ou confere atributo a essa análise. Ou seja, no primeiro caso, eu estou falando de uma pesquisa, e essa pesquisa tem como característica ser de campo. No segundo caso, eu estou falando de produção, e essa produção tem como característica ser científica e nacional. No último caso, eu tenho a palavra análise, e essa análise tem como característica ser dos dados numéricos e textuais. Em português, geralmente os modificadores aparecem depois do núcleo, como a gente viu aqui. Pesquisa, produção e análise são os núcleos, e os modificadores, aqui de verde, apareceram depois, dando atributos ou características a esses núcleos. Bem, vamos ver como os grupos nominais se apresentam em inglês. Quase sempre os modificadores aparecem antes do núcleo, pegando os mesmos exemplos anteriores, mas agora em inglês, nós temos Field Research, a palavra research significa pesquisa, e essa pesquisa, que no caso é o núcleo, ela tem como modificador a palavra campo, Field Research. Então, research vem por último, e depois a palavrinha field. Resumindo, quando eu tenho um grupo nominal em inglês, o núcleo será sempre um substantivo também, e ele será sempre traduzido primeiramente. Ou seja, num grupo nominal, a última palavra é sempre a primeira a ser traduzida. Então, nesse caso aqui, Field Research, Research pesquisa, Field campo, eu traduzo primeiro Research, pesquisa, e depois Field, pesquisa de campo. Vejamos outro exemplo. National Scientific Production. Então, eu tenho nacional, científica e produção. A última palavra aqui do grupo nominal é a palavra produção. Eu devo traduzi-la primeiro. Então, eu tenho uma produção. Essa produção ela é científica e essa produção é nacional. Então, nós temos uma produção científica nacional. Novamente, a última palavra do grupo nominal é sempre traduzida em primeiro lugar. Por fim, Numerical and Textual Data Analysis. Eu tenho a palavrinha analysis, que é análise. Essa análise é uma análise de dados. Esses dados são textuais e numéricos. Eu posso, então, dizer que a tradução é análise de dados textuais e numéricos ou análise de dados numéricos e textuais. Não faz a diferença. O que é importante é a tradução do núcleo da última palavra do grupo nominal sempre em primeiro lugar, tá bom? Eu tenho aqui uma dica importante para você.
Nas frases que têm preposições, no caso, por exemplo, of, o by, for, in, on, at, por exemplo, o núcleo será sempre a palavra antes da preposição. Vejamos, Estados Unidos da América, por exemplo, nós temos aqui a preposição of. Automaticamente, se eu tenho um grupo aqui antes da preposição, o núcleo é sempre a palavra que está antes da preposição. Então, eu tenho aqui Estados Unidos, né? Estados aqui é o núcleo, United é o modificador, então eu tenho Estados Unidos da América. Ou seja, as preposições elas separam o grupo. Elas indicam o término do grupo. Isso é importante você entender. Vamos para mais outro exemplo. Olha só. Qualitativo, método de dados coleta. Então, aqui eu tenho a preposição of, novamente. Se eu tenho um grupo nominal aqui antes, a palavra que está antes da preposição será o núcleo. Então, o núcleo, método. Esse método é qualitativo. Então, eu tenho um método qualitativo de outro grupo nominal aqui, coleta de dados. Então, repetindo, método qualitativo de coleta de dados. O próximo exemplo, eu tenho complexo, dinâmico, sistemas, teoria em linguística. Veja só, uma sequência de nomes. Nem faz sentido se eu traduzir aqui sequencialmente, né? Complexo, dinâmico, sistemas, teoria. Então, aqui eu tenho a preposição in, automaticamente o núcleo é a palavra theory. Theory, teoria. Essa teoria é uma teoria de sistemas. Esses sistemas são dinâmicos e são complexos. Então, a tradução, a teoria de sistemas dinâmicos complexos em linguística. Por fim, vejamos neste fragmento, nós temos a preposição by. Automaticamente aqui o núcleo será a palavrinha research, que é pesquisa, não é isso? Então, eu tenho pesquisa de campo, essa expressão by means of, você pode anotar aí no seu caderno para você não esquecer, significa por meio de. Então, nós temos uma pesquisa de campo por meio de um questionnaire survey. Survey é levantamento. Anota aí também para você estudar. Survey, levantamento. Então, seria um levantamento por questionários. Então, vamos lá. Pesquisa de campo por meio de um levantamento por questionários. Tá bom? Então, repetindo a dica, sempre que eu tenho uma preposição, se tiver um grupo nominal antes, o núcleo será a palavra precedente à preposição. Tá bom? Bem, vamos para mais alguns exemplos. Vejamos, eu tenho chocolate milk. Chocolate milk. Qual será a primeira palavra a ser traduzida? No caso de um grupo nominal, é sempre a última palavra. Então, vai ser milk, ou seja, leite. Então, aqui no caso, eu tenho um leite, e esse leite tem como característica o chocolate. Então, qual é a tradução de chocolate milk? Leite achocolatado, certo? E não chocolate ao leite, tá bom? Lembre-se, toda vez que nós temos um grupo nominal, a primeira palavra a ser traduzida é sempre a última da sequência. Então, leite achocolatado. Outro exemplo, inverti a ordem aqui para você. Olha, eu tenho leite e agora chocolate. Qual é a primeira palavra a ser traduzida desse grupo? A última, que é chocolate. Neste caso, nós temos um chocolate ao leite. Chocolate ao leite. Então, no primeiro caso aqui, leite achocolatado. No segundo caso, um chocolate ao leite. Tá bom? Vejamos outra. Field research. A palavrinha research, que nós já vimos, significa pesquisa.
ela é a última aqui da sequência do grupo nominal. Sendo assim, ela será a primeira a ser traduzida. Então, neste caso, nós temos uma pesquisa de campo, né? Field, campo, research, pesquisa. Então, pesquisa de campo. A palavrinha research sendo traduzida primeiro. Agora, novamente, inverti a ordem e coloquei research field. Qual que eu vou traduzir primeiro? A palavrinha field, que é campo. Então, neste caso, eu tenho um campo de pesquisa. A palavrinha campo, que está de vermelho aqui, é traduzida primeiramente. Vamos para mais um exemplo. World Health Organization. Então, nós temos mundo, saúde, organização. Qual a primeira palavra a ser traduzida do grupo nominal? Sempre a última. A última palavra é organização. Então, aqui eu tenho uma organização. Essa organização é uma organização de saúde, que é Health. Você pode anotar aí para não esquecer também. E essa organização ela é mundial. Então, aqui nós temos a Organização Mundial da Saúde. Não é isso? Outro exemplo, International Monetary Fund. Outro grupo nominal. Qual a primeira palavra a ser traduzida? Sempre a última. A última é fund. Então, aqui nós temos um fundo. Esse fundo ele é monetário e esse fundo é internacional. Então, a tradução neste caso aqui, Fundo Monetário Internacional. Mais um exemplo, a very difficult but important discipline. Então, a palavra que neste caso funciona como núcleo do grupo nominal é a palavra disciplina. Vejamos, eu tenho aqui uma muito difícil, porém importante disciplina. Então, vamos anotar como fica a tradução? Seria uma disciplina, né? Uma disciplina muito difícil, very difficult, but important, porém importante. Então, uma disciplina muito difícil, porém importante. Veja que aqui nós temos uma conjunção, né, que é o but, no meio do grupo nominal, mas esse but ele está ligando aqui tanto a palavra difficult quanto a palavra important, a palavra disciplina. Então, nós temos uma disciplina, ela é muito difícil, só que, porém, ela é importante. Então, isso daqui tudo também é um grupo nominal. Uma disciplina muito difícil, porém importante. E, por fim, nós temos a expressão Coffee and Corn Mechanical Harvest in Brazil. Esse aqui, o que acontece? Nós temos uma preposição, que é a preposição in. Quando nós temos a preposição, lembre-se, o grupo nominal, ele será daqui para trás, não é? E a palavrinha harvest, no caso, será o núcleo. Não é isso? Quando eu tenho preposição, o núcleo é a palavra que vem antes. A palavrinha harvest significa colheita. Então, eu estou falando aqui de uma colheita. Essa colheita ela é mecânica, ela é de corn, corn no caso é milho, e ela é de café. Então, nós temos aqui uma colheita mecânica de milho e café no Brasil. Na sequência, nós temos atividades para a prática dos grupos nominais. Você deverá, então, fazer essas atividades com atenção, observando as explicações desta videoaula e, após isso, nós voltamos com a outra videoaula corrigindo as atividades.